Pessoal, eu vou tentar finalizar aqui. Eu já tive problemas suficientes por hoje gravando a parte 1, 2 e 3 e, enfim, perdi a número 2, vou gravar de novo, tá? Eu vou ser um pouco mais conciso porque, afinal de contas, eu já gravei isso diversas vezes e não estou conseguindo subir tudo isso. Espero que dessa vez dê certo, mas eu vou ter que fazer um pouco mais curto porque ele demora muito, tá? Essa parte 2, tá? Temos a parte 1, a 2 e a 3. Essa parte 2, eu tinha parado exatamente na utilização, tá? Então, a utilização do procedimento de liquidação vai se dar em sua maior parte nos processos, nas ações de conhecimento que discutam valores, tá? Sempre que tiver o quantum, né? Sempre que tiver valor, uma ação de cobrança, por exemplo, vai ser muito comum que, sendo ela genérica, ou seja, não específica, ela precise de liquidação. Quando ela precisar de algo mais do que um mero cálculo aritmético, ela vai ter que ser liquidada antes de ser executada, tá? Então, na maior parte dos casos, ela vai se dar em processos de execução por quantia certa. A legitimidade. Quem é que tem legitimidade? Tanto o autor credor quanto o réu devedor, futuros exequente e executado. Por que o réu executado, né, devedor, também tem interesse na liquidação? Porque além do autor querer saber quanto que ele tem que receber, interessa ao réu, ao futuro executado, saber quanto que ele tem que pagar. Até para que esse cálculo restrinja o quanto é que ele tem que pagar para ele poder fazer a defesa dele nos embargos, caso ele tenha interesse disso. Então, tanto o autor como o réu, né, credor e devedor, futuro exequente e executado, tem legitimidade para requerer a liquidação desse valor ou desse bem que precisa ser definido, tá bom? Mais um tópico, o cálculo aritmético, né? O artigo 509, parágrafo 2º, vai dizer que quando a conta, ou seja, quando o juiz disser condeno a 100 mil reais corrigidos a partir de 2006 com um juro de 1%, correção monetária, multa por atraso, etc. Quando esse cálculo for um cálculo relativamente simples, ou seja, aritmético, soma, subtração, divisão, multiplicação, não é caso de liquidação, tá? É isso que o 509, parágrafo 2º vai dizer. Agora chegou a parte mais importante que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Existem duas espécies de liquidação, tá? Uma se chama por arbitramento, que está no artigo 509, inciso 1º, e a outra se chama por procedimento comum, que é do 509, inciso 2º, tá? Então, ambos estão no 509, uma no inciso 1º, outra no inciso 2º. Pessoal, a diferença entre elas é muito simples. Na liquidação por arbitramento, o quantum a ser pago vai ser definido por um laudo, por uma perícia, por um especialista. Então basta que seja muito difícil para que as partes mesmo façam esse cálculo, que ele seja muito complexo e que o juiz entenda que seria o caso então de um perito, de um especialista a fazer esse cálculo. Então não só nesse caso, como em outros casos, quando se precisar saber quanto é que vale a casa a ser pago, o juiz vai ter que chamar um perito, um especialista para dizer quanto que vale a casa, porque fica em um terreno, né, no lugar tal, tal, tal. Então ele precisa da ajuda de um especialista, tá? Nesse caso vai ser por arbitramento. No caso de procedimento comum, é um caso específico, veja bem. Toda vez que para definir o quanto que vai ser pago ou o que vai ser pago, o que vai ser entregue, o que vai ser feito, o juiz precisar da comprovação de um fato novo. Então pense comigo, se o juiz condenou por um acidente de trânsito o réu a pagar para o autor todas as despesas advindas do dano causado pelo réu ao autor. Então ele teve o carro amassado, precisou fazer o reparo. Quanto é que isso custou? Custou 10 mil reais. Então temos os 10 mil reais.
Além disso, teve várias outras coisas. Ele se machucou na hora, então ele precisou ir para o médico, ele precisou se tratar, ele precisou ficar internado, ele precisou fazer uma fisioterapia, ele precisou fazer um tratamento. Tudo isso vai se somando ao que o juiz diz, porque o juiz julgou nesse caso de forma genérica, ou seja, pague-se todas as despesas decorrentes do acidente. Mas quais são elas? Quando se faz por essa forma, pelo procedimento comum, a parte liquidante tem que provar um novo fato. Por exemplo, o dano causado na perna do autor vai precisar ser feito um tratamento com fisioterapia ou com uma perna mecânica que vai ter que ser comprada fora. Então esse fato novo vai ter que ser provado para entrar na soma da liquidação. Então a parte liquidante vai ter que provar esse fato novo, e com esse fato novo, com a prova desse fato novo, é possível fazer o cálculo. Entenderam? Então, por arbitramento é uma forma, precisa de especialista, e o procedimento comum precisa se comprovar um fato novo. Mais duas outras questões para a gente matar. Liquidação de decisão provisória, ou seja, de uma decisão que não seja sentença, de uma decisão em tutela provisória, por exemplo, tutela antecipada. Se o juiz decide que, enquanto ele não decide, a parte já tem que pagar uma parte por uma decisão que ele tomou, tem que fazer a entrega de um bem, isso pode ser executado, desde que seja líquido. Se não for líquido, vai ter que liquidar pelo processo de liquidação. Então, apesar de não ser uma sentença, é uma decisão, né, que transitou em julgado, mas ela é provisória, tá bom? E para fechar, os autos apartados. Sempre que for feito o procedimento de liquidação, ele vai ser feito em autos apartados. O que isso quer dizer? Na ação principal tem um número, 10.2020. Né? A execução que decorre, que irá decorrer dessa ação, vai ter um outro número. E o processo de liquidação também ele é apartado, ele fica dentro da ação de conhecimento, mas ele é apartado, ou seja, ele vai ter número próprio, ele vai ser um processo próprio, tanto que ele vai ter parte autora falando uma coisa, o réu, né, rebatendo. Lembra que eu disse que ele vai ter uma cognição, vai ser um processo cognitivo, por isso que ele vai ter que correr em autos apartados, tá? Caso vocês tenham dúvidas, a gente tira na aula depois. Eu vou precisar fechar aqui, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.